E hoje a gente vai conversar sobre as minhas impressões finais sobre o Moto G50 5G. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal em análise e hoje a gente vai saber se o Moto G50 5G tá ou não tá valendo a pena, baseado aí nas minhas experiências com esse smartphone aqui. Para quem ainda não conferiu, já trouxe um vídeo de primeiras impressões, onde eu falo todas as especificações desse aparelho aqui, demonstro como é que é a reprodução de vídeo nele, como é que é a reprodução de áudio dele. Então vai estar linkado aqui no final desse vídeo e também aqui na descrição, tá? Aqui eu vou dar uma pincelada mais por alto, a gente vai comentar as principais especificações, mas a ideia aqui é falar sobre a minha experiência de uso com o Moto G50 5G. Beleza, então, só para a gente repescar aqui as principais informações sobre o aparelho, ele traz um processador da MediaTek, que é o Dimensity 700, 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, 5.000 mAh de bateria, traz uma tela IPS LCD HD+, não é Full HD, de 6.5 polegadas e um sensor principal aqui na câmera traseira de 48 megapixels. E como foi a minha experiência de uso com o Moto G50 5G? Bom, não foi nada demais, mas também ele não me deixou na mão em aspecto nenhum, tá? Pelo menos para um uso padrão, ele funcionou perfeitamente. Ele conseguiu realizar todas as tarefas que eu propus a ele, não teve travamento, o multitarefa dele funcionou direitinho, mas ele teve uns probleminhas com relação à câmera, como eu falei no primeiro vídeo. Assim que o aparelho chegou para mim, ele começou a apresentar um problema principalmente com relação à câmera frontal, tá? Quando você virava a câmera para tirar uma selfie, ele tinha uma reação um pouco estranha, principalmente se você tivesse em baixas condições de iluminação, tá? Você, quando virava a câmera da traseira para frontal, ele começava totalmente escurecido e ia aos poucos levantando a iluminação da imagem. Quando você batia a foto, ela simplesmente não aparecia. Isso ficou assim durante um tempo, umas 2 semanas aí aproximadamente, até que finalmente, agora mais recentemente, parece que esse problema foi corrigido. Então, se você adquiriu esse aparelho, pode ser que você encontre esse problema logo de cara, mas eventualmente ele vai ser sanado, como aconteceu com essa unidade aqui. Ainda assim, com relação à câmera frontal, quando você vai fazer a selfie, você percebe que a imagem está extremamente estourada. Ele não consegue lidar bem aí com o balanço de branco, mas no pós-processamento a imagem acaba se ajustando um pouco melhor, tá? Mas na hora que você está olhando aqui na tela para tirar a selfie, você acha que a sua selfie vai sair bem babada, tá? Mas no final ele acaba dando uma ajeitada ali no pós-processamento. Com relação aí às imagens geradas pela câmera traseira em fotos, ele até que se sai bem, tanto em condições de boa iluminação, quanto também em condições de iluminação não tão boas assim. O modo noturno do aparelho até que funciona direitinho, você só vai ter as imagens um pouco saturadas, tá? Mas no geral as imagens são boas. Com relação à autonomia de bateria, o aparelho também conseguiu me satisfazer. Para um uso padrão você não vai ter problema, até para um uso um pouquinho mais intenso você também deve conseguir chegar até o final do dia tranquilamente. Tá tudo ok nesse ponto. Na minha opinião, o principal ponto negativo desse aparelho aqui é justamente o preço dele, que na data desse vídeo estava aí no seu menor preço, em torno de R$ 1.640, tá? Por esse preço você já está muito próximo, por exemplo, de um Samsung A52, que na minha opinião é bem melhor do que o Moto G50 5G. Tudo bem, o A52 não vai ter o 5G que esse aparelho aqui tem, mas atualmente a gente sabe que no Brasil ainda não está implementado o 5G. Então a gente não tem por que ficar correndo atrás desse tipo de especificação, porque ainda não está implementado no país, tá? Você tem pouquíssimas áreas funcionando aí com sinal 5G meia boca e ainda assim você não sabe quando que vai ser implementado efetivamente, tá? Tá previsto para o ano que vem, final do ano que vem, não sei não, tenho minhas dúvidas, mas de qualquer forma eu acho que a gente não precisa se preocupar com esse tipo de especificação nesse momento atual, tá? Eu acho que vale muito mais a pena você investir num aparelho mais poderoso um pouquinho, com melhores especificações, do que você levar em conta o 5G propriamente. Aí do outro lado você pode estar falando assim, bom, beleza Sandro, mas ele está saindo por R$ 999 se você adquirir no plano da Claro. Ok, mas aí você fica preso ao plano da Claro, tá? Então você tem que pesar isso aí e ver se você acha interessante ficar preso, atrelado a um plano para que você tenha o preço do aparelho diminuído, tá? Eu particularmente prefiro ter a minha liberdade aí com relação às operadoras,
mas cada um sabe do seu bolso. Em termos geral, na minha opinião, o aparelho é bem bonito, ele tem até que um desempenho bacana, você pode ter aí boas fotos, não espere grandes fotos, mas ele vai quebrar um galho bem forte para você nesse ponto. Eu só acho que o preço dele tá muito caro para o que ele entrega para você efetivamente, tá? Isso desconsiderando o 5G, tá, gente? Eu não tô considerando o 5G, que é o sinal aí que vai ser implementado no Brasil ainda, tá? Com relação, pelo menos, às operadoras de telefonia. Você não tem esse sinal ainda ativo no Brasil oficialmente, você tem poucas áreas e em determinados pontos só do país que você vai encontrar esse sinal funcionando de maneira ali meia boca, tá? Então eu acho que não vale a pena você considerar o 5G na hora de adquirir o seu smartphone ainda, pelo menos. E aí você pode estar me perguntando o seguinte, por qual preço então você acha que ele estaria razoável de ser adquirido? Eu acho que por volta ali dos R$ 1.200 já dá para pensar em pegar esse aparelho aqui, tá? Como eu falei, você vai encontrar ele até por R$ 999, mas aí tem que estar atrelado a um plano de operadora. E antes de finalizar o vídeo, só esclarecendo um detalhe para vocês, tá? Quando eu trago esse tipo de vídeo, eu não quero aqui diminuir o aparelho que vocês compraram ou o aparelho que vocês estão pensando em comprar. Eu não faço aqui a análise do aparelho baseado em tops de linha não, tá, gente? Muita gente vem comentar isso aí. Eu, quando faço a análise de um aparelho como esse, eu levo em conta o nicho, o mercado em que ele está atuando, tá? Que é dentro ali dos aparelhos mais ou menos de entrada, um pouquinho mais do que de entrada, e eu levo em conta exatamente essa faixa de atuação do produto. Eu venho trazer aqui para vocês, às vezes, alguns pontos negativos, porque a ideia é informar vocês, para que vocês saibam de alguns problemas que eventualmente o aparelho pode apresentar, ou apresentou, como foi no meu caso, e que vocês levem isso em consideração na hora de adquirir o produto, tá? Para que vocês ponham na balança e vejam se, apesar do que eu estou falando, vale ou não vale a pena investir no produto, tá? Para que vocês possam ter uma informação antes de comprar. Não adianta também você depois vir aqui de comprar o aparelho para ver se eu vou ratificar a sua escolha, tá? Se eu vou embasar a sua escolha. Não é assim que funciona. Esse tipo de vídeo aqui tem a ideia de ajudar a escolher e não depois que você compra, você vir aqui no vídeo para poder saber se eu vou falar bem do produto que você adquiriu. A ideia aqui é esclarecer e não passar a mão na cabeça de ninguém, tá? A ideia aqui é justamente ajudar as pessoas a escolherem a melhor opção possível para que elas não gastem o seu dinheiro em qualquer produto. Tô falando com isso que esse produto é ruim? Não tô falando isso. Só tô falando que ele talvez não seja a melhor escolha dentro do preço que ele apresenta, beleza? Então, se curtiu o vídeo, já sabe, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!